Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos do dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras. O vídeo de hoje, como não poderia deixar de ser, é motivado pelos acontecimentos do dia de ontem, dia 6 de junho de 2020, quando todos fomos testemunhas das muitas tentativas do governo federal de manipular dados relacionados às consequências da pandemia de Covid-19 sobre a sociedade brasileira. A manipulação e o falseamento dos dados constituem tentações a que pesquisadores, técnicos, cientistas são frequentemente sujeitos e que nunca têm uma origem positiva e que pode ter consequências muito ruins para a reputação e a trajetória técnica desses pesquisadores. Primeiramente, uma possível motivação para essa atitude negativa é uma visão autoritária do mundo, aquela em que o pesquisador, tendo uma explicação pré-estabelecida para a forma como o mundo funciona e sendo obrigado a observar fatos e dados que contradizem a sua visão de mundo, prefere mudar os dados para convencer colegas de uma postura equivocada e de uma visão errada sobre como as coisas funcionam. Nesse sentido, trata-se, portanto, de uma mentira e que pode ter consequências muito ruins sobre o desenvolvimento de algumas áreas. Tendo em vista o estabelecimento dos bons procedimentos científicos que impõem a publicação de dados em periódicos científicos que circulam por todo o mundo, a chance de uma manipulação sobreviver hoje é muito pequena, de maneira que, eventualmente, essa manipulação será revelada, causando prejuízos graves para a reputação desses indivíduos e instituições. Uma segunda motivação, ela está relacionada à incapacidade do cientista ou do pesquisador de fato prover uma estrutura teórica que explique problemas e fatos mais complicados do que aquele que o cientista, o técnico, esperavam encontrar. Seria como, sendo incapaz de explicar as observações, o técnico se sente tentado a mudar esses dados para que ele se enquadre numa estrutura teórica em que domine melhor. Portanto, perde-se aqui uma excelente oportunidade de se fazer boa ciência, porque a boa ciência é exatamente aquela construída para explicar fatos que estão ao nosso redor, que dizem respeito ao funcionamento da natureza e das sociedades e que temos dificuldades para compreender. Portanto, nesse caso particular, é uma perda enorme de oportunidade do ponto de vista do pesquisador, o falseamento e a manipulação de dados. E uma terceira motivação que a gente não deve negligenciar é a necessidade de atender propósitos econômicos e políticos, muitas vezes inconfessáveis. E a ciência tem, volta e meia, se batido e tendo que enfrentar esse tema. Seria como manipular dados para tornar palatável a uma explicação e a defesa de pontos de vista econômicos e políticos que não conseguem ser sustentados de fato pela realidade que nos cerca. Nesse caso do Brasil, nós vemos uma mistura de todos esses efeitos. Existe uma necessidade óbvia de impor um ponto de vista, que nesse caso é o de que a pandemia não é relevante e de que todos deveriam estar na rua trabalhando. Existe uma necessidade, uma incapacidade óbvia de propor soluções para o problema. Esse mesmo governo e os defensores dessas visões já passaram por várias fases. Inicialmente a pandemia era um resfriadinho, não funcionou muito bem. Depois as visões de mundo e as projeções dos modelos eram catastróficas. Infelizmente elas vêm se confirmando de maneira reiterada em todo o mundo. Depois era necessário fazer isolamento vertical ao invés de horizontal, e o país que aplicou o isolamento vertical, a Suécia, já manifestou publicamente que errou e que começaria de forma distinta a defesa da sociedade sueca contra a pandemia de Covid-19 se
a ela fosse permitido começar os procedimentos de defesa uma vez mais, e há óbvios interesses políticos e econômicos relacionados à atuação de vários empresários e vários políticos que levantam o argumento da economia contra a saúde para defender a ideia de que as pessoas têm que ir para a rua e manter os negócios funcionando. Nesse sentido, não parece ser uma coincidência o fato de que um empresário sem nenhum conhecimento da área de saúde, sem nunca ter trabalhado na área de saúde, o senhor Carlos Wizard, foi nomeado para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde. E, pasmem, a primeira manifestação do senhor Carlos Wizard é dizer que vai revisar os dados de Covid-19 porque, obviamente, estariam superestimados. Ou seja, ele já tem a tese, ele já tem a explicação e, portanto, agora ele vai mudar os dados para enquadrar na sua tese previamente estabelecida sobre o desenrolar da pandemia no Brasil. Apesar disso, sabemos todos que os dados, tanto de óbitos quanto de infectados no Brasil, são subnotificados por várias razões, como, por exemplo, o fato do Brasil fazer poucos testes, e essa subnotificação tem sido comprovada de maneira reiterada em vários estudos experimentais que procuram medir o desenvolvimento de anticorpos em pessoas, em indivíduos da sociedade brasileira. Estima-se hoje que o número de infectados no Brasil pode se aproximar de 4 milhões. E existe uma tese esdrúxula de que é necessário atingir a imunidade do gado, em que se o número de pessoas infectadas e expostas à doença for suficientemente grande, o controle da doença será mais fácil e a proliferação do vírus cessará, mas essa tese ignora o fato de que 70% da população brasileira significa um número próximo de 150 milhões de infectados, o que seria uma tragédia absoluta. Enfim, você, jovem pesquisador, você, professor recém-contratado, você, pós-graduando, está tendo uma aula em tempo real, ao vivo, sobre como não proceder em relação aos seus dados experimentais. Não manipule seus dados nunca. Nunca ceda à tentação de impor o seu ponto de vista. Não perca a oportunidade de criar uma nova teoria para explicar novos fatos. E antes de eu terminar esse vídeo, eu queria deixar aqui uma sugestão para os colegas da Academia Brasileira de Ciências, para os colegas da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, para os colegas reitores que participam da Associação Nacional de Ensino Superior no país, para que nós estabeleçamos uma técnica, um painel de acompanhamento das mortes e dos infectados pela Covid no Brasil. Nós temos capacidade técnica no Brasil para fazer isso e certamente especialistas da área de computação teriam condição de colocar no ar, em não mais do que 1 ou 2 dias, um sistema para monitorarmos a realidade. O governo federal, infelizmente, quer nos enganar, mas como eu falei no início do vídeo, nos dias de hoje, isso é impossível e a realidade se impõe. O que o governo federal está fazendo de fato é tornar o país, o Brasil, uma figura ridícula e pouco respeitada no exterior. Todos estão observando o que está acontecendo. É hora de nós técnicos, pesquisadores, cientistas, professores nas universidades mantermos um mínimo de credibilidade que esse país pode ainda ter. E, portanto, seria muito bom se as universidades, institutos de pesquisa, talvez liderados pela Fiocruz, tocassem um projeto e um painel de acompanhamento da Covid-19, independentemente das ações do governo federal. O compromisso deles é com a mentira, o nosso é com a verdade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.